Olá, bem-vindo ao Manual Introdutório do MPI. Aqui vamos explicar o funcionamento básico dos circuitos e as infinitas possibilidades de criação com os módulos. Vamos lá? Primeiramente, os módulos são separados por cores. Isso significa que cada cor representa uma função dentro do circuito, estabelecendo uma lógica e ordem para a programação. O módulo amarelo é a peça de energia. É ele que passa toda a energia elétrica para o circuito inteiro. As peças rosa representam os módulos de comando, ou seja, são módulos que acionam o circuito e as demais funções, como botão, sensores, dimmers. Os módulos em azul representam as funções do circuito. Todas elas precisam de um módulo de comando para o acionamento. Já os módulos verdes são os de lógica. Eles servem para adaptar o seu circuito e tornar a programação mais dinâmica. Com eles você pode inverter a programação, acioná-la com controle remoto, controlar a força dos outros módulos e adicionar diversas outras funções. Para criar um circuito, basta ligar a peça Power em uma fonte de energia e conectar os demais módulos, sempre ao lado direito do circuito. Se você colocar ao lado esquerdo, note que nenhuma corrente passará pela programação. Após conectar a peça Power, junte com uma peça de comando. Neste caso, nós vamos utilizar o button e, em seguida, há uma peça de função, como o módulo LED. Agora, toda vez que você apertar o botão, a luz LED acenderá. Você também pode controlar a cor RGB do LED pelo próprio módulo. Você também pode utilizar outros módulos para acionar o LED, como, por exemplo, o Light. O módulo Light permite o acionamento do circuito de acordo com a luz que ele recebe. Assim, ele pode ser acionado quando estiver totalmente escuro, por exemplo, ou quando estiver bem claro. O Servo é mais uma peça que pode ser ativada por esse circuito. Isso porque o Light, assim como os demais módulos de comando, pode acionar qualquer função. Neste exemplo, todas as vezes em que existir uma sombra sobre o módulo Light, o Servo será acionado. Agora vamos retirar o módulo de comando e deixar o Power diretamente conectado ao Servo. Sempre que isso acontecer, o servo vai ser ativado apenas uma vez, e muito rapidamente. Isso ocorre porque não existe um módulo para regular quando e como a energia entra no circuito. Às vezes, temos a sensação de que o módulo servo não funcionou ou de que a energia não está passando. A programação também funciona com mais de um módulo de comando. Inclusive, quanto mais módulos utilizamos, maior se torna a complexidade do circuito. Por exemplo, aqui conectamos ao servo um módulo Power, um Light e um Pulse. Então basta eu acionar o Light para que o Pulse ative o servo constantemente, no ritmo programado. Também é possível controlar a intensidade da pulsação e a velocidade, do lento ao rápido. A partir disso, você já consegue criar os seus projetos. Aqui vamos exemplificar um circuito sobre alimentação saudável. Todas as vezes em que algum alimento saudável for utilizado sobre o Light, o personagem aumenta a sua frequência do exercício físico, representando assim um aumento de energia. Agora que você já conhece o básico do MPI, que tal conhecer alguns circuitos para aplicar com os alunos? Para começar, conecte o Power ao motor. Note que ele funciona constantemente na mesma velocidade. Em seguida, adicione o dimmer ao circuito. O dimmer consegue controlar a intensidade do motor e, ao trocar a função do módulo motor, o dimmer também consegue controlar a direção para a qual o motor gira. Mas você também pode utilizar o button e adicionar o motor com ele, ou trocar o sentido do giro. Adicione o timeout. Este módulo funciona como um cronômetro. Com ele, você consegue controlar o tempo para a peça ser acionada e começar a funcionar, ou então o tempo para a função se encerrar. Quando o Power é conectado aos módulos Button, Timeout e Motor, o Button controla como o motor é acionado e desativado, enquanto o Timeout controla quando isso acontece. Agora vamos adicionar os módulos de lógica. Conecte o Power ao One-Two e adicione um Button e um Light em cada conexão. Em seguida, conecte um Gate OR e um Motor. Perceba que o Motor só é acionado quando algum módulo de comando é ativado, sempre podendo acionar o circuito por um ou por outro. Ao trocar o Gate OR por um Gate End, observe que o circuito não é mais acionado somente por um comando. O Motor só vai funcionar quando os dois módulos de comando forem ativados ao mesmo tempo, permitindo acionamento apenas quando o comando for simultâneo. Por fim, podemos ver a aplicação do circuito em um projeto. Aqui utilizamos a representação da Terra. Todas as vezes em que o Button e o Light forem acionados, a Terra vai começar a girar. O projeto pode ser utilizado para explicar sobre o dia e a noite, sobre rotação ou fuso horário, por exemplo. Agora que você já conhece o melhor dos módulos, pode experimentar e explorar as diversas funcionalidades do seu kit. Lembre-se da ordem da programação e da importância de utilizar os módulos de comando para controlar os módulos de função. Um dos benefícios do MPI é a programação intuitiva. Então é importante que os alunos descubram as funções, experimentem, errem e investiguem as diversas possibilidades que os módulos proporcionam. Obrigada pela atenção e mãos à obra!